volta com Devocional Intimidade. Hoje no nosso quadro E Se Fosse Você, eu estou conversando com a pastora e psicóloga Adriana Pacheco, aqui da Primeira Igreja Batista da cidade de Itajaí. Nós estamos conversando acerca de família, acerca do entendimento que existem coisas que acontecem, que nós precisamos da procura de um profissional, da psicologia, da fisioterapia, alguém que possa cuidar também do nosso físico, do nosso emocional, e Deus vai direcionar também pessoas para cuidar do nosso espiritual. E pastora, a gente estava conversando acerca do vaginismo, né? Que são esse problema de contração muscular que a mulher tem e que muitas vezes ela não tem o conhecimento, algumas conseguem detectar bem no começo, outras sofrem muitos anos até que... E aí é como um rastilho de pólvora que a gente costuma falar, né? Que toda a família acaba sendo alcançada, sim, o próprio emocional da mulher. Muitas mulheres se tornam amargas, né? Porque Deus fez o sexo de uma forma saudável para o casamento, sim, né? E a falta dele, ou ele prejudicado dentro do casamento, ele traz muitas dificuldades, né? E eu creio também que um outro agravante é as pessoas, e agora eu vou trazer até para o universo da igreja, né? As pessoas estão dentro de uma igreja e elas criam certos tabus. Não, tudo vai se resolver na oração, tudo vai se resolver no espiritual. E às vezes sofre, é penalizado muitos anos, sim, quando poderia aliar o espiritual ao físico, ao emocional, através de um profissional da área como psicólogo, né? Sim. A gente vê que por mais moderna que a sociedade esteja, ainda existe muito preconceito, até mesmo com a própria profissão, né? O psicólogo. Geralmente as pessoas falam, eu não vou no psicólogo, eu não sou doido. E eu falo para os meus pacientes, o que menos tem aqui é doido. Agora tem muita gente doída, né? E a diferença é só um acento. Então se assente e vamos começar o processo. Olha, eu gostei dessa. Né? Então a gente precisa realmente ter essa abertura. Muitas mulheres, né, em especial dentro da igreja, podem estar sofrendo disso, até porque, além do preconceito com o psicólogo, o tabu a respeito do sexo, né? E achar às vezes que tem que se manter assim. Muitas mulheres acham que elas são as únicas que estão passando por aquela dificuldade também, né? A maioria das pacientes que têm vaginismo, uma das perguntas que elas me fazem tem muita mulher com esse problema, né? E hoje, na verdade, é a minha maior demanda, né, de consultório. Mulheres com problemas de vaginismo. E isso é bem triste para a mulher, porque ela se sente menos mulher, né? Ela parece que não é tão mulher quanto as outras. E a questão também que às vezes impede, por ser um impedimento total de uma penetração, né, elas não conseguem gerar filhos. Então é onde você está falando que às vezes atinge outras, né, facetas da questão familiar. Né? Uma mulher que não consegue gerar filhos fica amargurada. Então essa abertura, tanto dentro da igreja como da própria sociedade, de não ficar achando que isso é uma coisa que não pode ser tratada. Todas as mulheres que permaneceram no tratamento, que não desistiram, porque dependendo do caso e da época que se procurou ajuda, se esperou muito, às vezes demora um pouco mais, né? Mas todas que permaneceram no tratamento tiveram 100% de resultados. Inclusive eu estou com algumas pacientes agora que depois da resolução estão grávidas, olha, felizes, né? Disseram até que vão levar os filhos lá para eu ver. Elas falam assim, você meio que fez parte disso, né? De ter auxiliado para que isso fosse vencido, né? Então eu fico feliz, sei que é possível, né? E estimulo realmente que quem esteja com um problema como esse, que procure ajuda. Tanto se é na igreja, como alguém que não, né, tem nenhuma vinculação com nenhuma igreja, esse problema é possível ser solucionado. Eu acho que a gente precisa se abrir. Olha só, pastora, essa questão de se abrir, e me sobreveio algo aqui. Outra coisa que a gente tem falado muito hoje em dia é a questão da depressão. Né? E eu creio que
nossa, a gente já ouviu tantas coisas erradas a respeito da depressão, porque a depressão, e aí eu quero que a pastora me fale, que a psicóloga Adriana, né, me fale, ela tem só um fundo espiritual ou ela também tem um fundo físico e emocional? Porque eu creio que a depressão hoje seja um ou talvez um mal do século, né? Olha, pode ser tanto uma coisa como a outra, né? Eu costumo dizer que quando a nossa alma ela está com alguma dificuldade, o nosso emocional, ela vai interferir no nosso físico e vai interferir no nosso espiritual. Pela psicanálise, Freud fala de uma tríade, que o homem é uma tríade, né? Corpo, alma e espírito. Então não dá pra gente deixar nenhum lado de fora. Mas o trabalho pela própria psicoterapia, a gente descobrir aonde está a causa, como é que isso começou, né? Por isso que a gente sempre tem que trabalhar com abertura para o encaminhamento, né? Se tem uma questão que precisa, e geralmente precisa de medicação, né? Então, assim, é difícil você trabalhar com uma depressão, principalmente no estágio mais avançado, sem antes a pessoa passar por um psiquiatra e tomar uma medicação. Porque a gente precisa primeiro controlar esses sintomas, porque às vezes a pessoa vem com um humor tão embotado, como a gente chama, né, que ela não consegue nem falar. Ela não consegue dizer o que está acontecendo com ela. E ela também não consegue ter clareza daquilo que o processo terapêutico vai apresentar para ela. Então ela não consegue assimilar nenhuma postura necessária para vencer aquilo. Então a gente precisa encaminhar para um psiquiatra, tomar medicação. Geralmente a medicação demora uns 15 dias para começar a fazer o efeito e aí a gente começa a mexer no processo terapêutico. Se tiver alguma questão espiritual, como eu falei, né, a gente pode encaminhar, principalmente se essa pessoa já tem uma linha de busca espiritual. Eu não busco interferir nisso por um princípio ético, né? Eu não estou ali para dizer o que as pessoas têm que fazer dentro da opção de vida que eu tenho. Eu estou ali para apresentar orientações, né? Tem um autor que costuma dizer que o psicoterapeuta é apenas um dedo apontando o caminho. Então eu vou apontar o caminho e a pessoa vai ver dentro daquelas possibilidades que estão sendo apresentadas o que ela pode buscar. Mas geralmente, independente de onde começou, vai interferir as outras áreas da vida daquela pessoa. Se começou pelo espiritual, vai interferir no emocional e no orgânico. Se começou pelo orgânico, que às vezes tem falta também de alguma química, né, que precisa ser produzida, em especial no cérebro, e aí a gente entra com a medicação para também um controle químico ali, né? Por isso que é importante o uso da medicação, né? Porque existem insuficiências no corpo físico que geram esses transtornos, muitas vezes, que geram, principalmente eu creio que é a questão do humor, né? Porque a pessoa que está em depressão, ela tem altos e baixos e são extremos, né? Um dia ela está extremamente feliz, no outro dia está extremamente depressiva. Muitas pessoas, nesses momentos, atentam contra a própria vida, né? Por isso que eu creio tão importante e esse bate-papo com a pastora eu acho muito importante, porque você consegue trazer uma visão pastoral, mas também uma visão clínica, né? E no século XXI, em pleno século XXI, a gente está nos últimos 4 minutos do nosso programa, ainda existe muita resistência a esse trabalho, o pastoral, né? E o clínico, aliados em prol do bem da comunidade, em prol do bem das pessoas. Como é que você sente isso na sociedade hoje? Olha, por parte da psicologia, né, ou da própria ciência, existe uma preocupação que não haja essa interferência, né, do espiritual, justamente por aquilo que eu falei, por questões éticas, né? Eu vejo que hoje uma das coisas que tem atrapalhado e muito talvez qualquer profissão, não só o psicólogo, são as questões hoje de valores, né? Eu acho que tem muita coisa sendo
relativizada, que não poderia ser, porque eu vejo que independente da nossa fé, da onde eu busco estruturar a minha questão espiritual, eu acho que tem alguns valores que são universais e que são princípios para se viver bem. Sim. E eu acho que isso hoje está sendo perdido, né? Eu creio que valores de família, né, de realmente aquela família estruturada, né, que os filhos se sentiam realmente mais amparados dentro de casa, que tinham uma orientação de limites, né? Hoje você vê que a maioria dos escritores está escrevendo sobre limite para o filho, né? Porque a gente está vendo que está sendo uma geração sem limites, uma geração... Nós estamos tendo que voltar lá no início da fila para reorganizar aquilo que se perdeu, né? Eu lembro, eu costumo dizer isso nas minhas palestras, que na minha primeira aula de OSPB, hoje nem tem mais essa matéria, né? Se falava família, célula máter da sociedade. Tudo começa em família. E eu vejo que algumas soluções que estão sendo dadas para os problemas que a gente encontra em sociedade, eles estão conseguindo só ser um paliativo, porque não está indo no cerne da questão. Enquanto não se trabalhar a fundamentação de princípios de família bem estruturado, a gente vai ver alunos enfrentando professores em sala de aula, até mesmo batendo, violência em sala de aula, professores que também não respeitam esses alunos, né? A gente vê que hoje não se tem respeito às autoridades, isso dificulta, então ninguém precisa dar conta de nada para ninguém, ninguém precisa ter compromisso com ninguém. Então isso vai gerando, as coisas vão ficando, na verdade, muito soltas e as pessoas não sabem aonde buscar os parâmetros para viver, né? Eu acho que a gente precisa de parâmetros para a vida, independente, como eu falei, da nossa crença, né? Mas a gente precisa buscar parâmetros que fundamentem a nossa forma de viver, que a gente busque saúde em todos os sentidos. Verdade, pastor, essa saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Eu até, nos nossos últimos minutos, eu imaginei assim, hoje a gente está vivendo, a nossa sociedade está como uma casa bangalô, levada pelo vento, né? E a gente precisa voltar a fortalecer os marcos, estabelecer, firmar as estacas, para que a gente possa trazer saúde para essa terra, né? Sim. Pastora, foi bom demais conversar com a senhora, também né? Gostei muito, foi trazer vamos, quem sabe, trazer outros assuntos para a gente bater um papo com o pessoal. Quem sabe você tem algum assunto que você ficou em dúvida, manda para o nosso e-mail aí, a gente pode estar sentando aqui para conversar, né, pastora? Com o maior prazer. E para estar conversando com a pastora, quem sabe até alguém que ouviu, que está passando pelo mesmo problema, tem o telefone, né? Que é o 47-9145-2160. E também tem um blog que está passando na sua tela. E também, como pastora, a gente pode encontrar vocês ali na Primeira Igreja Batista, aqui em Itajaí, né, pastora? Vai ser um prazer receber, né, tanto um telefonema, se eu puder ajudar alguém, né, como também visitar a nossa igreja. Amém, pastora. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer. Amém. Assim nós vamos terminando o nosso Devocional Intimidade de hoje. Então, meu querido, entenda que talvez você está retendo algumas coisas que você deve lançar para fora para viver bem e viver feliz. Assim nós terminamos o nosso Devocional de hoje. Leve nosso abraço e nosso carinho para você e para toda a sua família. E como eu sempre falo, não esqueça, família é a célula principal da nossa sociedade. Preserve. Grande abraço. Tchau.